dê o seu melhor, dedica-te, porque no tribunal de Cristo tudo será manifesto. Letra C, leiamos: o tratamento dispensado aos irmãos. O Senhor Jesus vai destacar a koinonia, a nossa comunhão horizontal de irmão para com irmão. Olhem, isso é muito sério. Cada palavra que eu apliquei a teu respeito, cada conceito que você formulou sobre o anjo da igreja, tudo virá à tona, tudo virá à baila. Nós precisamos construir uma comunhão sólida e não frágil ou quebradiça. Hoje eu vi uma matéria interessante. Nos Estados Unidos, uma mulher foi excluída do Facebook por sua vizinha. Sabe o que ela fez? Colocou fogo na casa dela. Por qualquer motivo as pessoas estão se confrontando. Na igreja isso não pode acontecer. Martin Luther King Jr. diz assim: aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Que Deus nos ajude a mudarmos este conceito e sermos irmãos e companheiros. Bendito seja Deus. Letra D, leiamos: a evangelização. Esta é a tarefa mais urgente que Cristo nos outorgou. No tribunal de Cristo, Jesus vai revelar como foi que nós tratamos esta urgentíssima tarefa. Quem foi colocado para pregar? Colocou-se à disposição ou fez como Saul, escondendo-se no meio da bagagem? Quem foi convocado para ser mantenedor? Abriu a mão contribuindo ou a engessou? Quem foi convocado para ser intercessor? Ajoelhou-se, orando pelos trabalhadores do Evangelho e pela salvação de almas, ou tratou esta questão com extrema indiferença? Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olhe para mim, esse texto é alusivo ao Egito antigo, e até nos dias atuais. Eu levo caravanas para Israel, e antes nós passamos para o Egito. Na época da cheia do Nilo, os egípcios lançam o milho. Aparentemente os peixes vão comê-los. Só que quando há seca do Nilo, o milho que foi lançado lá atrás floresce como uma grande lavoura. O que a Bíblia quer dizer é que cada um tem que dar a sua parcela de contribuição a favor do reino de Deus, a favor da evangelização. E o resultado contemplaremos no tribunal de Cristo: vidas remidas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Só vocês lendo letra E, por favor. Os pastores estarão em destaque no tribunal de Cristo. Pastores que não justificaram suas convocações, que perderam o cheiro de ovelha, que distanciaram dos rebanhos que Deus lhes confiou, que deixaram os rebanhos sofrendo diante de pastos tórridos e de ribeiros secos, serão seriamente advertidos por Cristo Jesus. Em contrapartida, pastores de excelência, como o que vós tendes aqui, que justificaram suas convocações, que mantiveram consigo o inconfundível cheiro de ovelhas, que estiverem inseridos no meio dos rebanhos que Deus lhes confiou, que levaram os rebanhos a pastos verdejantes e águas tranquilas, receberão um voto de louvor da parte de Deus e os eternos galardões. Página de número 17, materiais a serem julgados. Vamos ler? 1 aos Coríntios 3, versículos 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sob este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palhas, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia da declaração, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanece, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como
pelo fogo. A linguagem aqui é simbólica. Paulo diz que todos nós temos que nos envolver com a grande construção que é o reino de Deus, tal qual se constrói um belo edifício. Paulo revela-nos que o alicerce da construção já está pronto e não poderia ser mais sólido e confiável. É Jesus Cristo. Sob o alicerce que é Cristo, deveremos levantar as paredes do reino de Deus. Paulo fala-nos acerca de 2 grupos de materiais. O primeiro é composto por materiais nobilíssimos, de primeiríssima qualidade. Paulo recomenda que os empreguemos em nossa construção. Vamos ver na página 17, materiais indestrutíveis. Leiamos o que está em negrito, letra A, ouro. Escute, o ouro simboliza a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu trabalho com ouro, quando eu tributo ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e adoração para todo sempre. Letra B, só vocês? A prata fala de resgate, está ligada intrinsecamente a Cristo. Eu trabalho com a prata quando eu ganho almas para Cristo Jesus. Provérbios 11:30, que ganha alma sábio é. Letra C, simboliza tudo que se faz através do Espírito Santo. Eu trabalho com pedras preciosas quando eu sou guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, sobretudo quando eu passo a ser cheio do Santo Espírito de Deus. Estes 3 materiais ilustram a Trindade Divina. O ouro fala do Pai, a prata de Cristo e as pedras preciosas do Santo Espírito de Deus. Quem trabalhar com esses 3 referidos materiais, além da salvação, terá direito aos galardões. Paulo fala sobre o segundo grupo de materiais, e ele nos adverte, não devemos empregá-los. Por favor, materiais destrutíveis. Letra A, madeira, representa a natureza humana, natureza egocêntrica, vaidosa, explosiva, pueril, ou seja, infantil, que tantos transtornos traz a obra do Senhor. Letra B, feno, representa aquele que é seco, sem renovação. Quem trabalha com feno não busca renovação espiritual. No dia 9 de agosto de 2024, ocorreu um acidente envolvendo a aeronave da Voe Paz, que caiu sobre Vinhedo, em São Paulo. 62 pessoas morreram. A ANAC já revelou que a causa do acidente foi o gelo que acumulou-se nas asas da aeronave. Gelo é comum em aviação doméstica internacional. Porém, todo avião tem um aquecedor chamado anti-ice para derreter o gelo, mas naquele caso ele não funcionou. O cristão tem que ser humilde e entender que a caminhada é longa. Ele precisa fazer um pit stop, que é o aquecedor espiritual que derrete o gelo que pode estar acumulado. Bendito seja Deus. Letra C, palha, representa ausência de estabilidade. Se há algo que o cristão tem que conquistar, para que ele tenha uma carreira exitosa na fé, do início ao final, é estabilidade espiritual. Jesus não nos omitiu, ele disse, no mundo tereis aflições. Em alguns momentos, seremos visitados por pequenas adversidades, como marolas. Em outros momentos, seremos visitados por grandes adversidades, como verdadeiros tsunamis. Como é que eu venço a marola e venço o tsunami? Quando eu reconheço que Deus está no controle e tudo vai passar. Aí eu salto a marola, salto o tsunami e canto o hino da vitória do outro lado. Mas quem não tem estabilidade na adversidade naufraga espiritualmente. Escute, Paulo usou o singular. Ele disse, o tal que trabalhar com madeira, feno e palha, poderá até ser salvo, porém, será salvo como alguém que escapou do fogo de um incêndio. Geralmente, quando uma pessoa escapa ilesa de um incêndio em um prédio público ou privado, não dá tempo sequer de levar os documentos pessoais. Paulo quer dizer, então, que aquele que for salvo trabalhando com esses 3 materiais inferiores, não terá direito aos galardões. Quem entendeu, diga amém. Amém. Página 18. As recompensas de cada um. Elas estão descritas como coroas, do grego estéfanos, que quer dizer honra por um serviço notável. Por que Paulo empregou esta figura? Porque ela era muito conhecida entre os gregos, bem como entre os romanos. Vamos lá, lendo o que está em negrito, letra A coroa da vida. Só vocês, letra B.
C. D. E. Premiação é fator estimulante. A TV americana premia os melhores com Emmy. A indústria fonográfica americana premia os melhores com Grammy. O cinema americano premia os melhores com Oscar. O jornalismo americano premia os melhores com Pulitzer. A academia sueca premia os melhores com Nobel. As Olimpíadas premiam os melhores com medalhas, mas Jesus vai superar a todos, Ele vai nos dar galardões, bendito seja o nome do Senhor. Página 18, as bodas do Cordeiro, leamos na Bíblia, Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bordas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A Bíblia inicia a sua bela narrativa com o casamento entre Adão e Eva, e finda a sua perfeita narrativa com o casamento entre Cristo, que é o segundo Adão, com a sua noiva, que será composta pela igreja. Por favor, página 18, considerações sobre as bodas do Cordeiro. Vamos ler juntos? Letra A, será após o tribunal de Cristo. Há uma ordem no cumprimento dos fatos. Primeiramente, ocorrerá o arrebatamento da igreja, logo na sequência, nas regiões celestiais, dar-se-á o tribunal de Cristo. Subsequentemente, ainda nas regiões celestiais, dar-se-á as bodas do Cordeiro. Por favor, só vocês lendo letra B, com convicção. Vamos lá? Que maravilha! A participação de todos é fundamental. Quando falamos das bodas do Cordeiro, falamos de um casamento, porque a palavra bodas vem do grego gamos, quer dizer casamento. O noivo é o Senhor Jesus, a noiva é uma alusão sempre aplicada à igreja. Vamos ver? 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, quando falamos das bodas do Cordeiro, falamos de um casamento real, onde o noivo é o Senhor Jesus e a noiva será composta pela igreja. A igreja nasceu no Novo Testamento. O que isso quer dizer? Que os crentes das antigas dispensações não vão integrar a noiva, mas não se preocupem, eles não serão preteridos desta cerimônia, eles lá estarão numa posição de honra e destaque, como convidados especiais. A Bíblia os chama de amigos do noivo. Na sequência, letra C, leamos: haverá grande alegria durante a cerimônia. Casamento é sinônimo de alegria. Se há alegria nos casamentos terrenos, imagine a alegria que vai se manifestar em nosso casamento com Cristo Jesus. Só vocês lendo letra D. A ceia do Senhor é o ápice da nossa liturgia aqui realizada. Ela é diferenciada por duas razões. A primeira, ela é uma das ordenanças que Cristo impôs à sua igreja. A segunda, ela é um memorial. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. No dia da ceia, a igreja está quebrantada, os irmãos se prepararam, se consagraram durante a semana. Em pleno ato litúrgico, o pastor ministra aquela palavra balsâmica que alcança os corações dos fiéis. Na sequência, os oficiais da igreja caminham nossas direções com o pão como elemento representativo que aponta para o corpo de Cristo, com o cálice com suco da vide como elemento representativo que aponta para o sangue da nova aliança. Comemos o pão e tomamos o cálice, sendo deveras renovados por Cristo Jesus. Do início ao final da ceia dela, nós participamos lembrando de Jesus. Todas as ceias das quais vocês aqui participaram foram maravilhosas, e as que vierem com certeza também serão. Porém, nenhuma delas poderá se comparar à ceia da qual participaremos lá nas bodas do Cordeiro, porque aqui nós participamos da ceia lembrando de Jesus,
lá nós participaremos da ceia, olhando para Jesus face a face como Ele é. Bendito seja Deus. Página 19, a grande tribulação. Por favor, leamos Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A expressão tribulação vem do grego tilipsis, e quer dizer aflição, ou ainda comprimir com força. Vamos conhecer os outros nomes atribuídos ainda à grande tribulação? Leamos logo abaixo. 1. O dia do Senhor. Só vocês dois. 3. 4. 5. 6. 7. Aspectos da grande tribulação. Leamos letra A. Ocorrerá logo após o arrebatamento. Apocalipse 3, versículo 10, por favor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olhem para mim, por favor. Existem 3 escolas que interpretam o momento do arrebatamento da igreja. A primeira é a escola pré-tribulacionista. Ela afirma na sua essência que a igreja vai ser arrebatada antes que se inicie a grande tribulação. A segunda é a escola meso ou midi-tribulacionista. Ela afirma na sua essência que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. A última é a escola pós-tribulacionista. Ela afirma na sua essência que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Qual é a escola mais coerente, por isso é mais praticada? A primeira, a escola pré-tribulacionista, que afirma categoricamente que a igreja não passará pela grande tribulação. Tem uma referência que não está na apostila, e nós vamos lê-la. Eu gostaria que vocês inserissem Romanos 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pastor, deixa essa referência. Por favor, irmãos, olhem bem para a tela, por favor. Olhem. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Sangue de quem? Jesus. Seremos por ele, Jesus, salvos da ira. A ira é um dos nomes da grande tribulação. Alegra-te, a igreja não passará pela grande tribulação. Bendito seja Deus. Letra B, leiamos. Durará 7 anos. Daniel 9, versículo 27. Isso é bom de serviço, né, pastor? É um homem de Deus, né? Isso é pastor Daniel. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a abiação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Assim profetizou Daniel. E ele, quem? O anticristo. Firmará um acordo com muitos por uma semana, mas esta semana não é de dias, e sim de anos. Tanto é que Daniel se utilizou do vocábulo hebraico Shaboah. Uma semana de anos totaliza 7 anos. É o tempo de duração total da grande tribulação. Mas Daniel nos oferece um detalhe que nos chama à reflexão. E na metade da semana, ele, o anticristo, romperá o acordo. Metade de 7 é quanto? 3,5. Então, no total, a grande tribulação vai durar 7 anos, mas ela vai se dividir em 2 fases, de 3 anos e meio cada. A primeira fase da grande tribulação será marcada por falsa paz,
1 Tessalonicenses 5:3, e por falsa prosperidade, Daniel 11:36. Duas coisas que a humanidade tanto almeja conquistar, isto far-se-á presente na primeira fase tribulacional, com uma ressalva: será uma falsa paz e uma falsa prosperidade, pois durará apenas quantos anos? 3 anos e meio. Aí o anticristo vai romper o acordo celebrado com os judeus, e ao se iniciar a segunda fase da grande tribulação, ele vai perseguir ao remanescente de Israel. Muito bem, na sequência, letra C, leiamos: será um período de angústia de Israel. Jeremias 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Por que é que a grande tribulação é denominada como tempo de angústia para Jacó? Ou seja, para Israel. É porque os judeus serão enganados pelo anticristo. Para entendermos isso, precisamos ler Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis? Preste bem atenção. Jesus, dirigindo-se aos judeus, disse-lhes: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Lembram-se da aula de ontem? Jesus veio para os judeus, mas estes não o receberam. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio como Messias prometido à nação de Israel, porém Israel o rejeitou. Aí Jesus completa dizendo-lhes: outro, porém, virá em seu próprio nome, e a este aceitareis. A quem Jesus se refere? Ao anticristo, que ao surgir num cenário mundial, vai enganar os judeus dizendo ser ele o Messias. É por isso que você precisa entender como fato natural que, para enganar os judeus que vão acreditar que ele seja o Messias, o anticristo terá que ter descendência judaica. Eu não disse que ele vai surgir de Jerusalém, nem de Tel Aviv. 70% da população brasileira tem descendência judaica. Irmãos, quando o anticristo se autoproclamar como sendo Messias, uma junta judaica habilidosa, de estudiosos judeus, será formada. E esta junta vai apurar a sua genealogia. E ele vai ter que confirmar que ele vai descender de uma das 12 tribos de Israel. Pastor, de qual tribo de Israel ele virá? Ninguém pode precisar isso. Uma vez confirmada a sua descendência judaica por sua genealogia, os judeus ficarão maravilhados e vão dizer: é ele, chegou aquele a quem nós aguardávamos. E eles farão com o anticristo uma aliança, por quanto tempo no total? 7 anos. Ele vai honrar a totalidade do acordo? Não, só vai cumprir a primeira fase. De quantos anos? 3 anos e meio. Quem entendeu, diga amém. Por favor, só vocês lendo letra D, eu quero ouvir. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo, ele vai ser o personagem central da grande tribulação. Biologicamente falando, ele vai ser um homem comum, porém superdotado pelo diabo, com faculdades sobrenaturais, como carisma, liderança, genialidade, intelectualidade e, sobretudo, um grande poder de convencer as pessoas. O anticristo vai ser a obra-prima de Satanás. Pastor, quem vai ser o anticristo? Nós não podemos afirmar. O que mais atrapalha o pleno exercício da escatologia bíblica é o achismo. Ah, pastor, mas é um direito que eu tenho. Escute, a Bíblia diz que ela, a palavra, não é de particular interpretação. Ou está na Bíblia, ou não está. E a Bíblia não nos revelou sua identidade.
Só Deus sabe quem vai ser o filho da perdição. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui pelo menos 17 nomes que já passaram pelo palco da história. Alguns se foram, outros ainda estão presentes em nosso meio. Agora preste bem atenção numa referência bíblica. Daniel 11, 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tornará o reino com engano. Escute, esse texto fala sobre o anticristo. Ele virá caladamente, sem show pirotécnico, sem prévia apresentação. Nós vamos entrar hoje naquilo que eu entendo que é o ápice da escatologia bíblica, o cerne, a pessoa do anticristo e o desdobrar de sua atuação extremamente tétrica e apavorante. O cenário já está montado para a sua projeção, o palco já está pronto. Pastor, mas o que é que falta para o anticristo se manifestar? A partida da igreja. Vamos ler? 2 aos Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e a aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Há algo que impede a manifestação do anticristo. Aí os teólogos se dividem. Para alguns é a presença do Espírito Santo, a sua atuação. Para outros é a presença física da igreja. Os dois grupos estão certos. O Espírito Santo é o agente, a igreja é o meio pelo qual Deus detém, Deus impede a manifestação do anticristo. Enquanto a igreja aqui estiver, o anticristo não se manifestará. Bendito seja o nome do Senhor. Olhem que coisa linda, irmãos. Pastor, mas depois que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ter alguma atuação aqui na terra? Sim, ouça bem, o Espírito Santo é Deus, Deus é onipresente, só que a sua atuação vai diferir da atual. Hoje ele atua abundantemente, na grande tribulação ele vai atuar restritamente. Daqui a pouco eu vou mostrar que haverá salvação durante a grande tribulação. Quem é que vai convencer tais pessoas que é melhor elas assumirem um compromisso com Jesus, e muitas irão morrer como mártires, do que se perderem? O Espírito Santo que vai convencê-las, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É a atividade do Espírito Santo convencer. Eu vou mostrar daqui a pouco que no finalzinho da grande tribulação haverá conversão coletiva de Israel. A Bíblia diz em Zacarias 12:10, e o Espírito de graça e súplicas cairá sobre os judeus, e eles chorarão amargamente quando avistarem a Cristo, e vão aceitá-lo como Senhor e Salvador. Agora, se você puder, guarde isso, o Espírito Santo vai atuar na grande tribulação para convencer, mas não para consolar, porque como consolador, ele foi dado como promessa para a igreja, e a igreja não estará mais na terra durante a grande tribulação. Bendito seja Deus. Página 20, por favor. Vamos conhecer os outros nomes atribuídos ainda ao anticristo. Vamos lá? 1, homem do pecado. Só vocês dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O anticristo vai comandar o mundo em 4 áreas distintas. A primeira vai ser a área política. Por favor, leamos Apocalipse 13, versículos 3 e 4. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta,
quem poderá batalhar contra ela? Um dos nomes dados ao anticristo é a besta. Esta palavra vem do grego terion, quer dizer fera. Portanto, o comportamento do anticristo vai ser muito próximo de uma fera irracional. O dragão, que é o diabo, dará todo o poder à besta, que é o anticristo. Ouçam, quando a grande tribulação se iniciar, o mundo vai estar o caos. E o anticristo vai surgir como um solucionador de problemas. O mundo ficará encantado com a gestão de excelência, entre aspas, da besta, que é o anticristo. Ele vai receber as mais altas comendas nos mais diversos países. O anticristo vai estar nas redes sociais, nos programas televisivos, sendo aplaudido nos 4 cantos da terra. Mas isso vai durar apenas 3 anos e meio. Porque ao romper o acordo com os judeus, a sua máscara vai cair e a sua verdadeira identidade será revelada. Ele vai se mostrar como o maior de todos os ditadores. Quando nós olhamos para os retrovisores da história, nós confirmamos que os grandes ditadores estão desaparecendo do cenário mundial. O que é isso, pastor? É o mundo se adequando para que surja o maior de todos os ditadores. Veja bem rápido. Lenin e Stalin se foram da antiga União Soviética, Hitler se foi da Alemanha nazista, Mussolini foi da Itália fascista, Franco se foi da Espanha, Salazar de Portugal, Pinochet do Chile, Stroessner no Paraguai, Marcos das Filipinas, Baby Doc do Haiti, Charles Taylor se foi da Libéria, Saddam Hussein se foi do Iraque, Fidel Castro se foi de Cuba, Muammar Gaddafi se foi da Líbia e Bashar al-Assad se foi da Síria. Os grandes ditadores estão desaparecendo do cenário mundial, porque o mundo se ajusta para o surgimento do maior ditador, que vai ser o anticristo. A segunda área vai ser a econômica. Apocalipse 13, versículos 16 a 18. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livre e servo, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Escutem, o anticristo vai comandar a economia mundial com base no seu nome, na marca e no número. Nome, marca e número. O nome e a marca nós desconhecemos, mas o número a Bíblia nos revela, 666. Aí não é achismo, a Bíblia diz assim para ti: calcule o número da besta. Na numerologia bíblica, o número 6 é o número do homem, o número 7 é o número da perfeição. Perfeito só haverá um, que é o Senhor Jesus. 666 é a tentativa desesperada do diabo de alcançar alguém muito semelhante a Cristo, no caso o anticristo. É óbvio que Satanás não alcançará o seu intento. Este número já se faz presente no nosso meio. Quando Collins, Aldrin e Armstrong alcançaram a Lua no dia 20 de julho de 1969, o ex-presidente americano Richard Nixon lhes fez uma ligação telefônica através da sede da NASA no Cabo Canaveral, na Flórida. Qual foi o prefixo que ele discou? 666. O código do Banco Mundial é 666. Você precisa adquirir o meu livro que está do lado de fora, se você achar conveniente. Eu falo sobre tudo isso. Ouça, tem uma informação que você só vai ver no nosso livro. Quando eu visitei a estrutura da União Europeia, eu percebi isso. O Parlamento Europeu, eu vou mostrá-lo daqui a pouco, ele é composto por 750 deputados, e a cadeira de número 666 está vaga. Mera coincidência? O ex-presidente do parlamento, o deputado alemão Martin Schulz, foi indagado: por que esta cadeira está sempre vaga? E ele fez um suspense e disse: ela está vaga porque está preparada para alguém que vai surgir do nosso meio e fará entre nós toda a diferença. A Bíblia é tremenda, irmãos. Agora, a grande discussão é sobre a marca da besta. Ninguém tem a última palavra sobre como ela será efetivada.
Ela vai ser efetivada na parte superior da mão direita ou na testa. Quem aceitar, aceitará em caráter definitivo. Quem rejeitar, não poderá comprar e não poderá vender. Pastor, a igreja vai receber a marca da besta? De forma alguma. A igreja não estará mais na terra quando tudo isso estiver acontecendo. A igreja tem uma marca que faz toda a diferença no seu curso histórico. A marca do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na época da igreja primitiva, acreditava-se que a marca da besta dar-se a ferro quente, como se marca ainda o gado bovino no Brasil. Depois veio a tatuagem, que ganhou grande força interpretativa. Depois o raio laser, que é rápido, eficiente e indolor. Em 1984, a maioria aqui não tinha nascido. O Brasil adotou o sistema do código de barras. E os escatologistas sensacionalistas daquela época afirmavam que o código de barras era a marca da besta. A febre passou, ninguém mais fala sobre isso. A maioria acredita que a marca da besta dar-se-á através da introdução de um microchip, como o Verichip ou Mondex. Quem defende essa interpretação, consequentemente afirma que este é o instrumento mais eficaz de controle populacional, mas não é o único. Vamos refletir? Biometria. Olhem como é tremenda. Leitura das digitais. Reconhecimento facial, reconhecimento de voz, reconhecimento da íris, da retina. Estou falando de outras modalidades de controle. Quantos aplicativos você tem no seu celular? Impressiona, são muitos. E o QR Code que veio com sua eficiência, mudando mesmo a nossa vida. Você sabia que toda vez que você entra na internet, você já tem um endereço eletrônico chamado IP, e você já está monitorado, já está monitorada? Você sabia que a sua empresa telefônica pode indicar o seu paradeiro, estando o teu telefone celular ligado ou desligado? Isso fala de controle. E as câmeras nas ruas, nas praças, nos prédios públicos e privados e religiosos, e as câmeras que estão presentes nas modernas rodovias do mundo, e os satélites que monitoram a tudo e a todos, nós estamos sob controle. Escute, pelo seu CPF, o governo tem suas principais informações. Nos Estados Unidos, é o número do seguro social. Nós já estamos sob controle, irmãos. A China está criando o maior banco de voz mundial. De uma forma ou de outra, já estamos sendo monitorados. Agora, as nossas discussões ganharam o ingrediente que veio para fazer diferença: inteligência artificial. O mundo não é mais o mesmo, irmãos. O mundo está adequado para a manifestação do anticristo. É muito fácil o controle populacional. Então, ninguém tem a última palavra sobre como se dar a marca da besta. Aliás, a palavra marca vem do grego charagma e quer dizer marca real. Portanto, ninguém tem a última palavra sobre como ela se dará. Quem entendeu, diga amém. A terceira área vai ser a religiosa. Apocalipse 13, versículos 11 a 15. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exercer todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal foram curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido, que dizem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizeram uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desde espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizeram que fosse morto todos os que estão a adorar a imagem da besta. Escutem, a primeira besta é uma referência ao anticristo.
A segunda besta é uma referência ao falso profeta, seu secretário particular e ministro de cultos para o período da grande tribulação. Por que a segunda besta vai ter 2 chifres, poder político e poder religioso? O falso profeta vai construir uma grande imagem da primeira besta. A palavra imagem vem do grego eikon, que origina a palavra ícone, quer dizer, cópia fiel. Então essa grande imagem vai ser uma cópia fiel de quem? Do anticristo. O falso profeta vai dar poder à imagem para que ela fale, mas ela não vai se locomover. E os homens terão que adorá-la, e aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos e mortos. Vocês são inteligentes, já ouviram falar sobre o ecumenismo, que é uma manobra satânica para tentar unificar as religiões. Escute, o pontapé inicial do ecumenismo foi dado no dia 23 de agosto de 1948, quando o Concílio Mundial de Igrejas realizou em Amsterdã, na Holanda, a primeira Assembleia Ecumênica. Compareceram 351 delegados de 147 igrejas de 44 países. O ex-papa, que morreu no dia 21 de abril desse ano, Papa Francisco, era o maior incentivador do ecumenismo, a unificação das religiões. Pastor, um dia o ecumenismo vai se instaurar na terra? Sim. Quando? Na segunda fase da grande tribulação, quando todos serão obrigados a adorar a imagem da besta. Mas eu glorifico ao meu Deus, porque nós não estaremos mais aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Última área, a do Império Romano restaurado, Daniel 2, versículo 34. Pastor Carlos Nogueira, no final, eu queria muito fazer uma foto com a missionária Olívia, o senhor vai me ajudar? No finalzinho da aula? Ela dá conta e fica até o final? Missionária Olívia, tem? Tá bom. Estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Por favor, preste bem atenção. Isso aqui é muito interessante. Eu já vou terminar para começarmos as imagens. Eu estou dizendo na apostila que o velho Império Romano será restaurado. A notícia interessante acerca disso é que esta realidade já se faz presente em nosso meio. Mas como, pastor? O velho Império Romano está de volta? Sim, mas não naquele modelo antigo, numa nova roupagem, numa nova estrutura, através da União Europeia, antigo mercado comum europeu. Por favor, tente memorizar isso. Não as datas, mas a essência. O mercado comum europeu foi fundado no dia 23 de maio de 1957. Entrou em vigor no dia 1º de abril de 1958. Começou com 6 nações, e hoje conta com 27. Eram 28 nações, mas no dia 31 de janeiro de 2020, ocorreu o Brexit, a saída do Reino Unido desse bloco. Hoje são 27 nações, juntas elas têm 450 milhões de habitantes. Eu acabei de dizer que o velho Império Romano está de volta através deste modelo, o antigo mercado comum europeu, que passou a se chamar União Europeia em 1º de novembro de 1993. Cabe a mim provar isso biblicamente nesta noite. Estamos terminando. Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, o colosso, a estátua, com os 4 impérios mundiais representados. Escute: cabeça de ouro, Império Babilônico; peito de prata, Império Medo-Persa; ventre de bronze, Império Grego; pernas e pés, Império Romano. Eu preciso que vocês me ajudem memorizando qual foi o último império mundial. Foi o Império Romano, representado pelas pernas e pés. Memorize isso. Eu vou repetir: cabeça de ouro, Império Babilônico; peito de prata, Império Medo-Persa; ventre de bronze, Império Grego. Agora eu gostaria que vocês me ajudassem respondendo qual foi o último grande império mundial. Vamos dizer, Império Romano, representado pelas pernas e pés. Irmãos, eu posso vos dizer que os dedos das minhas mãos são a extensão das minhas mãos? Sim ou não? Sim. Eu posso vos dizer que os dedos dos meus pés são a sequência ou a extensão dos meus pés? Sim ou não? Sim. Com convicção me responda: qual foi o último grande império mundial? Império Romano, representado pelas pernas e
pés. Os dedos são a extensão dos pés. Se o último império mundial foi o romano, representado pelas pernas e pés, e os dedos são a extensão dos pés, o que isso nos ensina? Que o velho império romano vai ter uma sequência nesses últimos dias. Isto já está oficializado pela União Europeia, que hoje conta com 27 nações, mas para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10 nações. Por que o número 10? Os 10 dedos dos pés. Pastor, mas a União Europeia é um sucesso pleno. Como é que esse bloco vai ser totalmente deformado? Eu também achava no passado que a União Europeia era um bloco blindado contra a crise. Mas se há uma palavra que sintetiza a situação da União Europeia, é crise. Enquanto nós estamos aqui nesta noite, a Polônia, a Dinamarca e a Holanda protocolaram a intenção de deixar este bloco. Daqui a pouco eu vou mostrar-lhes o novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Ele foi eleito e tomou posse neste ano com base numa promessa. Sabe qual foi? Tirar a Alemanha da União Europeia. Hoje este bloco é composto por 27 nações. Para que a profecia se cumpra, esse bloco será reduzido a quantas nações? 10. São os 10 dedos dos pés. Olhem Deus mostrando esses detalhes para nós. Aí Daniel disse, eu vi uma pedra cortada no monte sem auxílio de mãos, que vai esmiuçar os 10 dedos dos pés. Esta pedra representa Cristo, que vai vencer o anticristo, o falso profeta, e suas tropas confederadas na batalha do Armagedon. Bendito seja Deus. Para terminarmos, uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é de imitar a Deus. E ele vai tentar imitar a Trindade divina. Por favor, página 21. Leiam comigo letra A, o dragão, que corresponde ao próprio diabo. Letra B, o anticristo, é a besta que vai surgir do mar. Mar aí não quer dizer água, mas povos e nações. Letra C, o falso profeta, que corresponde à segunda besta. Vamos lá? Vamos fazer aqui algumas consultas para que eu fique tranquilo. Todos olhando para mim. Na ordem escatológica, primeiramente ocorrerá o arrebatamento da... Logo na sequência, nós os salvos passaremos pelo tribunal de... Subsequentemente, entraremos nas bodas do... que retrata o nosso casamento espiritual e eterno com Cristo Jesus. Enquanto isso, aqui na terra haverá grande... que no total vai durar quantos anos? Dividido em quantas fases? De quantos anos cada? O personagem central da grande tribulação vai ser o anticristo. Eu posso afirmar quem vai ser o anticristo? Sua identidade não nos foi revelada. Só Deus sabe quem vai ser o filho da perdição. A igreja vai passar pela grande tribulação? Nem um dia, nem um segundo. Nós não somos filhos da ira, diz a palavra. Bendito seja Deus. Agora veja bem, eu falei que o anticristo vai se utilizar de uma plataforma chamada União Europeia, que é a restauração do velho Império Romano. Hoje a União Europeia é composta por 27 nações. Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a quantas nações? São os 10 dedos dos pés da estátua. E uma pedra cortada do monte sem auxílio de mãos vai esmiuçar os 10 dedos. Esta pedra representa o Senhor. Então aplauda Jesus por tudo isso nesta noite maravilhosa. Nós já vamos começar as imagens. Presidente, posso apresentar meu livro aqui, rapidinho, para não tomar tempo no final? O senhor permite apresentar aquele livro de ontem? Quem não veio ontem aqui, por favor? Quem não veio ontem? Muitos irmãos. Será que eu consigo um livro lá? Pode pegar um livro lá para mim, me ajuda? Para eu apresentar aqui? Olhem, se você puder, adquira este livro. Ele tem 412 páginas. É um livro de perguntas e respostas. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Eu vi o senhor comendo pizza lá ontem, né? O senhor e o pastor Francisco, viu? E nem nos convidaram para sentar na mesa. Escute, aqui eu falo sobre tudo isso que foi ministrado esta noite. Tudo isso. Os nomes que eu citei, as datas, os 4 impérios mundiais, a modificação da estrutura da União Europeia, tudo aqui no livro. Quem é a grande meretriz de Apocalipse 17? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela.
Quem são os 4 seres viventes do Apocalipse? Quem são os 144 mil que serão assinalados ou selados para pregar durante a grande tribulação? E os 4 cavalos? Eu vou mostrar daqui a pouquinho: o cavalo branco, falsa paz; o vermelho, guerra; o preto, fome; o amarelo, morte. Escute, qual o papel das 2 testemunhas? Você vai ver aqui, e no livro tu verás também. Esse livro é maravilhoso, nós vamos nos reconhecer no céu. Eu falo sobre isso, perguntas e respostas. Não é um livro para docência, ele é um livro simples, na sua essência, mas didaticamente muito bom, para que você possa memorizar isso, ok? Então, no final, quem desejar adquirir nosso livro, volto a dizer, 412 páginas, ele custa R$70, eu vou estar lá do lado de fora. Você pode passar lá e eu vou ter o privilégio de autografá-lo para ti. Então, nós vamos agora às imagens. Aquela de ontem, pastor Daniel, tá? A grande tribulação. Pode pegar essa cadeira aqui? Cadê o André? Não está aqui hoje? Tem um... Me ajuda, pode me ajudar, por gentileza? Para não deixar ela cair aqui. Obrigado, querido. Deus abençoe o senhor, viu? Ok. Durante a grande tribulação, ocorreram 2 grandes batalhas. A primeira dar-se-á no início, vai ser a batalha de Gog. A segunda dar-se-á no final, e vai ser a batalha do Armagedon. Vamos falar sobre a batalha de Gog, descrita em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Ezequiel diz que Gog é um príncipe, um governante que quer estender os seus domínios. Ele vem de Magog, que é a Rússia. Ora, quem é o presidente da Rússia hoje? Vladimir Putin. Ok. Mikhail Mishustin é o primeiro-ministro da Rússia. Ok. Então, Gog vem de Magog, que é a Rússia; Meseque, que é Moscou. Ok. E vem de Tubal, que corresponde a Tobolsk. Ok. A Rússia tem um poderio bélico que impressiona. Esse míssil hipersônico chama-se Satã 2, então um está guardado. Ok. Prestem bem atenção nesse mapa. Eu estou aqui com a caneta, só que na tela não pega, está vendo? Não pega. Então, eu vou precisar que vocês me ajudem. Vamos identificar se de fato é a Rússia que vai avançar contra Israel. Ezequiel 38:15 diz assim: tu virás das bandas do extremo norte de Israel. Olhem na convergência daquelas setas amarelas, tem uma tarja vermelha no meio, ali está escrito Israel. Estão vendo? Olha a seta que cresce lá para cima. Qual é o país que lá está? Rússia, não há dúvidas. Ok. A Rússia formará uma força de coalizão e com ela marchará contra Israel. Agora, precisamos achar em qual momento da grande tribulação dar-se esta batalha. Nós temos uma senha, Ezequiel 38, versos 8 e 11. A Bíblia diz: Israel se sentirá seguro. Olha a tranquilidade dos judeus. Qual é o momento da grande tribulação em que Israel se sentirá seguro? No início. Vai estar na sua zona de conforto. Ok. Agora, Gog formará uma força confederada. Ezequiel cita alguns países. A primeira nação é Gomer, que passou a se chamar Germânia e hoje Alemanha, que tem como presidente este homem, Frank Walter. Ok. O chanceler da Alemanha é Friedrich Merz. Ok. Acho que está pulando, pastor. Pulou uma. Está pulando, né? Vamos lá, vamos tentar. Pode deixar aí. Qualquer coisa eu tenho um pendrive aqui, tá? Irmãos, preste bem atenção.
Até 1989, os escatologistas discutiam qual Alemanha seguirá aliada à Rússia, a oriental ou a ocidental, porque a Alemanha estava dividida pelo Muro de Berlim, chamado de Muro da Vergonha. Ele começou a ser construído de 12 para 13 de agosto de 1900